Fala galera, sejam bem-vindos à primeira edição que nós estamos reinventando uma forma de levar conteúdo de qualidade para todos vocês, mas papo de bar, sabe, né? Às vezes acontece uma coisa super bacana que você quer compartilhar e às vezes acaba saindo uma asneira que você tenta esquecer, né, Rogério? Ou não? Mais ou menos, né? Quem diz que profissional de RH também não toma uma cerveja, né? É bem isso. Rogério, por que dessa ideia de reinventar, de fazer, né, um conteúdo, gerar um conteúdo de uma forma mais descontraída? Explica pra gente. Tati, na verdade, a ideia até do Papo Bar RH, a grande proposta é mostrar para vocês aí, profissionais de recursos humanos, que a gente pode ser, sim, um grande profissional no nosso dia a dia, um grande executivo, né, um grande consultor de recursos humanos, um grande diretor, mas também a gente pode fazer disso de uma forma diferente, né? A gente não precisa ser aquele cara com gravata, terno ou vestido longo ou, né, o dia todo. A gente pode brincar em alguns momentos, eu acho, né? Não sei. Você acha que é certo isso na empresa? Eu não acho que é certo, né? Nem sempre o que é certo, né? Às vezes tem certo que é errado e errado que é certo. Não, confundiu. Agora a gente precisa confundir agora mesmo. A gente precisa dar a sua opinião. Agora você não vai poder ficar em cima do então muro. Eu vou pegar porque... um exemplo mais claro aqui então para explicar para vocês, então, né? Então vamos lá. Não sei se vocês já ouviram aí falar do RH dinossauro. O RH dinossauro, aquele RH antigo, tradicional, né? Que gosta de seguir tudo daquele jeitinho. E aí, realmente, acho que a gente está num outro momento, né? Um outro cenário, um outro século, né? E tudo que a gente vem passando, acho que a gente pode fazer uma revolução dentro disso, né? Ser um grande profissional e também trabalhar com um lado um pouco mais emocional, um pouco mais divertido, um pouco mais gostoso nessas entregas de conteúdo que a gente precisa dentro do nosso cenário. Tem coisa que a gente vem falando com bastante frequência, que era antigamente profissionalismo, era você conseguir separar o seu lado pessoal do seu lado profissional, e agora, né, a gente percebeu que tudo uniu, né, tudo juntou. É muito difícil a gente conseguir ter essa separação e muitas linhas científicas apontam que não é nem saudável a gente tentar fazer essa separação, né, Rogério? A gente percebe que hoje os profissionais eles acabam adoecendo exatamente por causa dessa questão, né? E isso é uma dica principalmente para você que está iniciando na área de RH, né? Eu acho que você pode mudar a forma de pensar, né? Não quer dizer que você não vai ser profissional, correto, Tati? Né? Mas eu acho que você pode fazer uma entrega diferente, né? Então, o que a gente quer mostrar com o Papo RH para vocês? Essa diversão, né? Já entreguei meu conteúdo hoje, já entreguei meu profissionalismo e agora realmente, poxa, eu tô aqui num bate-papo com a Tati, onde a gente vai discutir sobre algumas novas tendências, sobre o que aconteceu no cenário de 2021, de uma forma descontraída, de uma forma de interação. Então, acho que é o momento, né, nosso de mostrar algo diferente. Acho que os gestores, eles têm hoje esse papel, né, de tentar deixar mais leve toda a responsabilidade que a gente precisa assumir durante o dia a dia, porque são muitos os desafios, né? A gente tem muita coisa acontecendo simultaneamente e o papel do gestor é tentar deixar isso um pouco mais leve, mas não é fácil levar essa leveza para o dia a dia corporativo, né? É um cenário diferente, né? Só que não é uma live do Gustavo Lima, a gente não vai ficar bêbado, tá? Mas a gente vai beber. Fale por você! Mas a gente vai tomar um Guaraná aqui junto com vocês. Mas acho que, Tati, nisso que você trouxe agora é realmente isso, né? Acho que a gente precisa ser aquele grande profissional, aquele profissional comprometido. Eu sempre falo que o grande profissional é aquele realmente que quando ele entra dentro da empresa, ele pensa em empresa, né? E aí depois quando ele se desliga da empresa ali às 18, às 19, às 20 horas, dependendo do horário que ele acaba saindo da sua operação, ele possa realmente viver um outro momento. Então, é fácil? Não é fácil. É super difícil a gente ter essa mudança, né? Então é praticamente trocar o chip, né, Tati? Mas que é super importante para ele poder continuar nessa sequência que é a rotina dele.
Mas aí então você tá me falando, igual o RH dinossauro, que a gente tem que ter a vida pessoal depois às 18 e a profissional até às 18. Acho que você caiu em contradição a gente agora. Pode ser um profissional dinossauro de uma forma diferente. Ah, você caiu em contradição agora, Rogerinho. Caiu sim. Não, porque eu brinco diariamente, vocês sabem aí, né? Eu ligo pra vocês diariamente no telefone, provocando vocês e até os RHs dinossauro a gente acaba brincando muitas vezes, né? Porque realmente é uma forma diferente de mostrar esse cenário do RH. Acho que o RH ele precisa ser um RH estratégico e motivador ao mesmo tempo, né? Ele já acabou só de ser um RH só estratégico ou só um motivador. Não existe mais isso na minha visão, pelo menos como profissional. Acho que a gente precisa ter uma balança de equilíbrio ali. Claro que ele precisa ter os comprometimentos, mas ele precisa ter uma diversão internamente na operação dele para que ele possa realmente ir sozinho se motivar. Porque você tá nervoso? Você vai arrancar seu microfone. Vocês sabem que eu não sou desse cara que fica aqui, então relaxa. Tá sendo a melhor noite da minha vida. Então eu acredito que ele precisa realmente ter essa motivação interna para que ele possa conduzir o dia a dia de trabalho dele de uma forma diferente, aí, gostosa realmente, para que ele possa produzir. Uma das coisas que eu acredito muito, eu sempre falo quando tem oportunidade para a família, para os amigos, para nossa equipe, que é muito difícil você conseguir ser um profissional bem-sucedido sem você antes ser uma pessoa bem-sucedida, né? Para mim, pessoa, ela é incumbida aí dos seus sonhos, dos seus desejos, das suas vontades, né? E o trabalho nada mais é do que a gente ter, né, a jornada para a gente materializar aquilo que a gente deseja. E às vezes o profissional de RH, ele se coloca fora desse papel, né? Como se todo mundo tivesse metas, objetivos, sonhos, e ele não. Que ele precisasse desenvolver, que ele precisasse engajar, que ele precisasse motivar. Mas quando a gente fala, tá, e você, né? O que você está fazendo com a sua carreira, para você? E aí às vezes a gente acaba, né, percebendo que não tem essa mesma preocupação, né? Essa mesma preocupação. Foi legal esse insight que a Tati trouxe, que eu gosto até vou provocar vocês aí do outro lado, tá? Então... Tô marrento, hein? Tô marrento, tô parecendo jogador de futebol. Aqui é Corinthians, hein? Ai, meu Deus do céu. Mentira, eu sou do time que tá ganhando. A boca nessa live. Então, pra gente provocar um pouquinho, né? Vamos pensar lá no profissional que tá lá na faculdade, na universidade, né? Não pensa quando você está na universidade, você está aprendendo tudo, tá? Você está aprendendo só... É o início de uma trajetória. E aí, o que a gente acaba encontrando muito? Quando esse profissional sai lá da faculdade, ele vem para o corporativo, ele já acha que ele é um profissional completo. E aí, ele está realmente andando para trás, às vezes. Precisa ser ter uma cabeça um pouco mais aberta, né? Porque o cenário, ele muda. As tendências, assim, cada dia tem uma. E às vezes você fica preso naquela metodologia que você acabou tendo lá na instituição. E esquece de todas as tendências. Então você precisa realmente se relacionar com outros profissionais, fazer grandes network, porque assim, aí está o diferencial realmente do seu desenvolvimento, do seu crescimento. E eu vou além, que eu geralmente brinco com os profissionais de RH. Eu falo que aí é onde seu currículo realmente começa a ficar caro. É igual um passe de jogador. E essa questão da jornada lifelong learning, né, hoje, que a gente precisa adotar, o estudo não acaba nunca, né? Então, eu terminei minha faculdade de recursos humanos, terminei minha faculdade de psicologia, de administração. A pergunta é, né, qual é a próxima? Né? Qual é a próxima pós? Qual é o próximo MBA? Qual que é a próxima especialização? Qual a próxima imersão? Qual é o próximo congresso? Enfim, qual é a sua próxima jornada? E que a gente vem percebendo que nem sempre é apenas na mesma área. Porque o profissional de RH, ele está assumindo multipapéis então, de uma tendência, sei lá, uns 5 anos, mas os 2 últimos anos realmente fizeram com que o RH assumisse diversas outras áreas dentro da organização, diversos outros papéis que eram de outros gestores, mas que acabou ficando na cadeira do RH, né? E quem acaba se diferenciando com isso? Outra dica, né? É o profissional que está preparado. Tá? Não acredita que é todos os profissionais que vão ficar lá assumindo essa cadeira. Não é. É o profissional, qual é esse profissional? É o profissional realmente que vem se qualificando, que ele vem buscando novos conhecimentos, que ele vem buscando novas formações, que ele vem buscando novas graduações.
Esse é o profissional, correto, Tati? Então, hoje a grande tendência de mercado, o que a gente fala aí? Até por causa de uma legislação, E-Social. São todos os profissionais que entendem de legislação ou entendem do E-Social? Não. Mas por quê? Porque muitos acreditam que é só enviar um documento ali e anexar algo, e não é só isso. Tem uma complexidade por trás de tudo esse sistema. E aí são os diferenciais que a gente acaba realmente buscando esse desenvolvimento. E a gente está falando de algo do governo, mas a gente está falando hoje, grande tendência, até pelo cenário que a gente passou nesses 1 ano e meio devido à pandemia, mas hoje a gente está vendo o grande cenário, né, Tati, que está se abrindo a questão das empresas que estão adotando a educação corporativa, estão indo para um outro cenário de estudo um pouco mais diferenciado. Então, assim, são vários cenários que cada momento vem trazendo algo diferente para vocês. Acho que de 2020 para 2021 muita coisa mudou, né? O RH antes tinha lá os seus departamentos, então administração de pessoal, tinha desenvolvimento, treinamento e desenvolvimento, tinha recrutamento e seleção, enfim, tinha os seus subsistemas sempre muito bem nichados, de acordo com as estruturas das suas empresas. E com a pandemia precisou assumir comunicação interna, com a pandemia precisou assumir SESMIT, com a pandemia precisou assumir muitas vezes a operação, né, de alguns departamentos. Então a gente percebeu que essa questão do desenvolvimento, da gente realmente precisar desenvolver em outras áreas, está se tornando uma tendência, né? E às vezes, conversando com algumas pessoas, eu sinto aquela frustração de ela falar assim: Tati, mas eu ainda não sou um RH estratégico porque a minha empresa não me dá ouvidos, ela ainda não me deu essa oportunidade, né? E, na verdade, eu entendo que o RH estratégico é um espaço conquistado, não é um espaço cedido, né? Então, é a gente que busca essa estratégia. E estratégia de RH não é você sentar na mesa e definir para onde a empresa vai, porque quem faz isso é o dono da empresa. É o CEO do negócio. Né? Então a gente fala assim, quem dá o direcionamento é o cara que coloca a mão no bolso. Se der certo, a responsabilidade é dele, e se der errado, é ele que vai pagar o pato. O que a gente faz enquanto RH? A gente minimiza todos esses riscos. Então, quando a gente entende para onde realmente a nossa diretoria quer ir, para onde rumos as estratégias do nosso negócio, a gente minimiza isso, potencializa os resultados, aí você está sendo estratégico. Não é sentar numa mesa e decidir se vai, se fica, se manda embora, se não manda, porque realmente isso é papel de gestor, né? Às vezes eu converso com alguns profissionais, Tati, e eu faço a segunda pergunta, né? Você gosta de matemática? E aí a primeira resposta que vem: não, eu odeio matemática. Eu já fiz humanas por isso. Aí eu costumo dizer: você sabe por que o profissional de engenharia vem ganhando esse mercado nosso? Por quê? Porque ele entende matemática. E o que ele faz com isso? Ele faz cálculos para levar para a diretoria, onde ele começa a entender os melhores indicadores do negócio dele. Então, assim, RH, estuda matemática. RH, vai lá e leva algo um pouco mais pronto para o seu gestor, para a sua diretoria. Por quê? Porque ele está esperando isso. Ele não quer falar: vamos crescer tanto por cento. Não, ele não quer isso. Ele quer entender realmente de outros cenários que acontecem dentro da organização da empresa. Exato. Às vezes, né, é melhor demitir, é melhor contratar, é melhor trabalhar home office, é melhor trabalhar local. O que diminui o custo? Você contratar uma pessoa com mais experiência ou menos experiência? A longo prazo, quanto é a taxa de permanência dessas pessoas com experiência sem experiência? Tudo isso tem a ver com dados analíticos de pessoas e análise de número, né? Tati, a gente está falando, por exemplo, 2020 a gente entrou num cenário de pandemia que muitas das decisões vieram praticamente do Departamento de Recursos Humanos. Porque o departamento, aí eu falo, né? Será que você nem decisões, né? Informações para tomar a decisão. Tati, perfeito. Porque veio assim, do RH. as informações vêm do RH por quê? Porque a gente precisava tomar uma decisão mais rápida. E essa decisão vinha de lá. Claro que a gente levou para o tomador lá, que foi o diretor ou o diretor geral lá, imediato. Só que são contribuições que os nossos indicadores, realmente, ali bem planejado, mostrou o cenário para ele. E automaticamente, muito desse planejamento a partir de agora, são essas informações. Se a gente vai continuar home, se a gente vai demitir, se a gente vai contratar,
Um cenário muito legal que a gente geralmente fala, né? O gestor vem lá, Tati, preciso contratar um profissional para a área da produção. Legal, mas aumentou o quê? Qual que é o custo que tem lá? Será que o RH realmente está preparado para ter esse tipo de informação? Será que você consegue fazer esse cálculo lá para o seu profissional? Para mostrar para ele, você tem verba aí para contratar ou não? Orçamento, dimensionamento, né? São coisas que nem todas as empresas acabam tendo, né? A gente atua com alguns projetos de consultoria, principalmente em empresas familiares. Exatamente, não sei por que aconteceu isso, mas aqui no interior 90% das empresas, pequenas, médias, grandes, ela ainda tem uma gestão familiar. E para a gente, gestão familiar não tem a ver com gestão não profissionalizada, muito pelo contrário. Tem muitas empresas familiares que têm conselhos, que têm compliance e que têm muito mais profissionalização que muitas multinacionais. Enfim. E também não quer dizer que empresa familiar é uma empresa pequena, tá? Porque a gente atende hoje empresa familiar de 4 mil colaboradores. Não, exato. Né? Então, assim, tem empresas muito grandes. Para vocês entenderem o cenário, né? Que às vezes, Tati, o Rogério está falando de empresa pequena. Não. A gente está falando de empresas familiares, mas empresas de grande porte. Exato. E dentro dessas demandas, o que os diretores mais me solicitam tem a ver com informações para tomar decisões. Então, mesmo eu não sendo o RH local daquela empresa, a cobrança pela consultoria, ou expertise e tudo mais tem sido: precisamos ter informações para tomar boas decisões. E eu acho que isso acaba sendo, tendenciando muito do futuro do RH. A gente está chegando no final de ciclo, né? Então, passamos 2020, um ano muito turbulento para o profissional de recursos humanos. Entramos 2021 com um propósito um pouco diferente e aí acreditando num cenário, e agora a gente fecha esse ciclo e a gente vem em ciclo 2021. E você, profissional de RH, será que você está preparado para esse novo momento? Porque será que você está se planejando para que realmente você possa fechar um ciclo e iniciar outro? Como é que está sendo o planejamento aí da sua operação? Fala com a gente, manda aqui no chat, faça a pergunta para nós, que a gente está ansioso para responder vocês. Olha que legal aqui, né? A Tainá perguntou de onde estão, né? Então a gente começou com cidade pertinho aqui, Botucatu, Lençóis, aí a gente já foi para Uberlândia, Minas Gerais. Tipo, como que a gente chegou até aí, hein? Iharini, acho que é isso. Depois se eu pronunciei certo o nome, me corrija aqui no chat, fique à vontade. Iharini, eu acho que é assim que soletra. Uma das coisas mais gostosas que está acontecendo nesse momento com a gente, hoje eu tive a oportunidade de receber um cliente aqui na empresa, um cliente de Campinas. Ele veio aqui fazer fechar um projeto conosco, e a gente estava falando exatamente disso, né? O que a pandemia trouxe também de benefício para nós. Isso é um benefício, né? A oportunidade da gente fazer essa reunião online. Nossa. E a gente poder atingir, talvez, muitos estados e muitas cidades. Então, talvez seja o maior benefício de todo profissional, e aí eu não estou falando profissional só de RH, todos os profissionais de todas as áreas, de poder compartilhar um pouco de conhecimento com o mundo. Eu não estou falando nem Brasil, mas já estou falando o mundo, porque a gente acaba proporcionando isso. E para vocês entenderem, um dos indicadores aqui da Gente Mais, quando a gente fala de mercado, o mercado pandêmico lá da pandemia, que a gente ainda vive um pouquinho, ele proporcionou a gente chegar nesse último período, e aí eu estou falando de chegar não de entrega de conteúdo, de projeto, de realmente a gente conseguir vender projeto para 14 estados. Sabe o que é 14 estados? Para quem geralmente, antes da pandemia, atendia o estado de São Paulo. É a mesma coisa que 14 andar? 14 andar lá do Thiago Ventura. Do Thiago Ventura? E o Big. Então, a gente atendia o estado de São Paulo e alguns outros estados. Hoje a gente está em 14 estados, tá? Fora as oportunidades que a gente teve de chegar a projetos internacionais. Em outros países, exatamente. Então, assim, é esse cenário nosso. Tá? Que proporciona tudo isso. Thiago Ventura? E o Big. Aqui estão falando, Tati, olha no chat. Tem o Fábio Primo falando, traz o papo de bar aqui pra Goiânia. Vamos pra Goiânia, pelo amor de Deus. Mas vamos aí, o Gustavo Lima vai sentar na mesa ainda. Estamos aí, claro que sim. Valeu, Fabião, pela presença aí, pelo carinho, acho que isso é importante. E aí, galera, é isso que a gente está falando. Levar essa oportunidade para outros lugares. E assim,
o convite foi feito e pode ter certeza que a gente vai colocar a mochilinha e nós vamos partir Goiás. Porque Goiânia não é só a cidade ou o estado do sertanejo, é também do profissional de recursos humanos a partir de agora. O Fábio, ele trabalha ele é comercial, então ele está num papo de bar de RH, mas ele é comercial de uma empresa que trabalha com gamificação, com plataformas de gamificação para engajamento e capacitação. Então, ó, né, aquela questão que a gente falou do profissional ser multicompetências, né? Aqui a Tainá ergueu uma plaquinha para lá do teleprompter que está escrito: o que acham da metodologia de gamificação aplicada no mundo corporativo? Isso foi o Fábio que perguntou. Fábio, eu acredito muito nessa questão de gamificação. A gente entende que os jogos, eles desbloqueiam algumas habilidades, algumas competências nossas que às vezes ficam travadas. Então a gamificação, ela não é uma brincadeira, né, uma perca de tempo, muito pelo contrário. Ela faz com que a gente desenvolva muitas habilidades comportamentais, principalmente, mais estratégicas, de visão sistêmica e tudo mais. E as empresas ainda adotam muito pouco. Eu acredito que gradativamente a transformação digital ela vai chegar na RH mesmo. Por que ainda não chegou? Por que a gente acredita que ainda não chegou? Porque muitas das discussões que a gente acaba tendo sobre transformação digital não está sendo ainda liderada pelo RH. Continua sendo liderada pelo TI, continua sendo liderada pelo gestor comercial, pelo gestor de produção, pelo gestor de logística. E às vezes isso acaba deixando a gente um pouco triste, né? Então, muitas empresas ainda naqueles processos, como o Rogério fala, né, de dinossauros, eu prefiro chamar de desatualizados, alguns processos que acabam fazendo com que ele fique muito no operacional e não consiga ir para o tático, muito menos para o estratégico. Mas não é por falta de competência, não é por falta de capacidade, não é por falta de estudo, geralmente é por falta de tempo, né? Porque está investindo tempo na operação. E é legal, Fabião, que algumas empresas, aí geralmente são empresas de grande porte, né? Acaba contratando principalmente o nosso negócio, vou falar aqui da gente mais, mas eu acredito também que contrata outros tipos de consultoria para alguns tipos de projeto de desenvolvimento gamificado, para que realmente a gente possa mensurar alguns outros processos dentro dessa operação e fazer análise desses profissionais, para que eles possam realmente ter a oportunidade de galgar outras oportunidades. Então, assim, dentro de um projeto desse, realmente a gente consegue fazer análise e descobrir grandes talentos dentro da operação. E a gente nem está falando que muitas vezes eles são os líderes, mas às vezes eles estão sendo analisados para que eles possam assumir uma cadeira. E a empresa tem essa visão um pouco diferente, que talvez a pequena e a média, ela não tenha tanto essa visão. Porque nem sempre quando você fala gamificação vai ser só uma brincadeira, porque não é uma brincadeira. Não, né? é um jogo de desenvolvimento de competência. É um jogo de desenvolvimento de competência, né? Então, assim, isso é muito legal, muito bacana mesmo. A gente teve uma pergunta de Uberlândia. Na verdade, aqui eu falei, né, do nome da Riarine, se eu tinha pronunciado certo ou não, e ela se apresentou melhor pra gente, né? Ela falou que ela trabalha na CBC Cargill? CBS Cargill, em Uberlândia, e ela faz atendimento de suporte de RH para funcionários e ex-funcionários. Olha a preocupação, né, com a marca empregadora de você não investir só o seu tempo, o seu recurso nos colaboradores, mas também ex-colaboradores e futuros colaboradores. E, né? por exemplo, a marca empregadora a gente já ouve falar há muito tempo, tá, galera? Só que nesses 3 últimos anos, isso criou uma força muito grande no cenário. E ainda tem empresas que você fala sobre marca empregadora, ela te pergunta, o que é isso? E aí a gente tem um exemplo, né? A preocupação que eles estão tendo mesmo com o ex-colaborador. Então, assim, quer levar além, né, esse cenário. Porque isso acaba sendo uma valorização, não é só, estou preocupado com esse colaborador ou estou preocupado com o colaborador. Ele está preocupado também com a marca dele, tá? O quanto isso gera realmente de uma valorização junto ao mercado. Por quê? Às vezes esse colaborador ele foi tão bem
recebido dentro dessa empresa, mesmo na entrada e depois no desligamento, que a família quer estar lá trabalhando também nesse processo. Por quê? Sabe que realmente é uma empresa humanizada. Sabe que é uma empresa que valoriza o colaborador. E tem um diferencial competitivo muito grande isso hoje junto ao mercado. Ô, Tainá, da próxima vez, tira o Rogério do meu script, fazendo um favor, porque ele tá falando demais, tá tomando meu espaço e eu não gosto de me sentir pressionada aqui no meu universo. Põe aí, galera, no meu universo do fantástico mundo de Bob, né? Onde aqui tudo pode. Eu falo que o profissional é isso, ele precisa entender um pouquinho de cada, né? Então, assim, é o diferencial hoje dos profissionais e é o profissional que ele vai ter um diferencial competitivo junto ao mercado. Quando a gente fala hoje profissional, né? Ah, vamos usar Facebook é para colocar fotinha, vamos usar o LinkedIn para ser algo realmente estratégico e profissional. Quando você vai lá e qualifica o seu currículo, automaticamente, quantas empresas não estão visualizando você? Te percebem, né? Então, assim, isso é algo muito importante. Sim. Hoje, de manhã, como eu disse para vocês, eu recebi um cliente aqui na empresa, no período da tarde eu fui para outra cidade visitar outro cliente. Esse cliente, a primeira pergunta que ele fez, como está a Tati? Tá? Por quê? Semana passada, a Tati teve uma recaída, tá? Então, a Tati passou pelos médicos, mas hoje está aqui já curtindo, tá bem. Não é recaída do Alcoólicos Anônimos, tá? Eu prometo pra vocês. Foi de saúde mesmo. Então, Tô bom já, vocês viram? Tá até bebendo? Já. Então eu falo que é esse processo, né? Então, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que o cliente chegou e falou a exata questão para mim. Rogério, mas eu acompanho a Tati também nas redes sociais e ela não para, né? Cada dia ela tá numa cidade. Então, esse é um profissional assim, não mede esforço. E aí eu brinquei lá semana passada, né? A Tati adoeceu, mas ela vai vir mais forte pra guerra ainda. Então, assim, foi lá o soldado, ele ficou machucado, ele se recuperou e ele voltou para a guerra novamente. Que é o nosso processo de profissional, né, de RH. Hoje a gente não é profissional assistencial. Hoje a gente realmente é um profissional onde a gente busca novas ferramentas e dá um suporte para outros profissionais. Né, sem ser aquele assistencial que acredito que isso já não pode existir mais. Né? Eu acho que essa questão hoje de saúde, a gente pegando nesse tema, está extremamente ligado ao seu comprometimento, ao seu compromisso com aquilo que você se prestou a fazer. Então hoje, né, falando Tati, mas já falando de muitos profissionais que eu acompanhei durante esse processo de pandemia 2020 e 2022 que adoentaram, né, que ficaram doentes, mas de tanto compromisso, de tanto comprometimento, de tanto se esforçar para gerar o resultado e sem tomar conta do seu principal patrimônio, que é o corpo, né? A cabeça, o corpo. Às vezes, e a gente se cobra muito, né? A gente tem um processo, né, de como profissional de se cobrar muito, de entregar muito, de trabalhar muito, essa questão. Claro que a gente brinca aqui muito internamente, né? Eu sei o que planto, então eu sei o que eu vou colher. Claro que quando a gente realmente trabalha muito, a gente vai colher grandes frutos, é a tendência, né? Alguns profissionais falam, eu vou mudar para os Estados Unidos porque lá ganha mais. É mentira, pessoal. Se você trabalhar mais horas aqui no Brasil, você também ganha mais dinheiro. Não quer dizer que lá nos Estados Unidos você vai trabalhar 6 horas e vai ganhar dinheiro. Não, lá você vai trabalhar 18 horas para ganhar dinheiro. Então, chega nesse cenário, né? Exato. Então, o comprometimento que vai realmente automaticamente chegar no resultado que você deseja dentro dessa operação. Não tem receita diferente, né? Seja na área comercial, ou na área industrial, ou na área financeira, ou no RH, ou na logística, é a mesma questão. É a mesma questão. E existe, né, uma tendência muito grande também hoje de todos os profissionais precisarem ser um pouco RH, né? Então, o financeiro, ele precisa ser um pouco RH, a logística tem que ser um pouco RH, né? A operação tem que ser um pouco RH, porque RH é gestão de pessoas. De processo, gestão de pessoas. E liderança gerencia pessoas. Hoje, então, RH... Hoje alguns RHs ligam aqui na gente mais, né? E aí fala assim, Rogério, eu queria um projeto de liderança. Como funciona o projeto de liderança de vocês? Aí eu já vou lá com a faca na caveira, né? Nosso processo de desenvolvimento de liderança é a escola de RH. Como que a gente trabalha? 50% a gente vai trabalhar gestão e 50% a gente vai trabalhar
realmente os indicadores de resultado. E a nossa escola chama escola de liderança, Rogério. Escola de liderança, escola de RH, escola de liderança, a escola de liderança. Eu acho que essa cerveja já tá submissa. Esse papo tá ficando de bar mesmo. Então, aí eles perguntam, mas por que ele precisa desenvolver gestão? Eu falo, porque assim, quando você RH tiver a visão estratégica, você só vai fornecer ferramenta. O restante do processo, quem vai fazer vai ser ele. Vai ser o gerente lá, vai ser o coordenador, vai ser o gestor, vai ser o líder. Quando ele tiver porque o RH não pode ser o RH bombeiro, né, que vai lá apagar incêndio. Não, ele precisa ser o RH estratégico. Ele tem uma dor lá, ele vem aqui, busca comigo o quê? Ferramenta. E aí quando ele não consegue conduzir aquela situação, eu entro com o meu papel, porque talvez eu tenha mais competência naquele momento. E esse é o diferencial competitivo que a gente tem junto ao mercado hoje, que pode ser uma grande dica aí para sua operação. Que às vezes o RH quer, né, Tati? Eu resolvo tudo. Você não resolve tudo não. Às vezes você é sozinha para fazer milhares de operação. Só que se você souber delegar realmente as questões internas, você consegue colher grandes frutos dentro da sua operação. Então eu preciso delegar para as pessoas. Acreditar que todas as pessoas podem fazer a mesma coisa. E eu tô te fazendo uma pergunta pessoal agora, porque a gente tá no bar. Eu vou te responder de uma forma diferente. Então vai. Quem quiser me segue lá no Instagram. Agora fechou o bar, gente. Agora parou com tudo, acabou, fechou o bar. Rogério_Lopes 1. Hoje eu postei assim, ó. Ele passou o Instagram dele. Que máximo. Tô ficando chique, né? Então assim, deixa eu pegar aqui, galera, que eu vou ler pra vocês, porque vocês vão gostar. A sua frase inspiradora. Claro. Opa, tá carregando aqui. Muita calma, que quem sabe faz ao vivo postando. Então assim, o que eu coloquei lá hoje pra vocês? Depois vocês acompanham, quero ver se o número cresceu hoje, hein? Tô ficando youtuber, hein? Rodeie-se de pessoas que te inspiram a ser cada vez melhor. Então assim, nosso dia a dia, a gente precisa realmente ter as nossas referências, saber quem realmente está do nosso lado, para que a gente realmente possa galgar. Tem que saber quem está com a gente dentro dessa batalha, aí, dentro dessa luta e dentro desse desenvolvimento e crescimento. Não adianta. Não adianta a gente se rodear de pessoas que querem afundar a gente. Não, pessoal. A gente não está aqui para ficar segurando a arma para subir, não. É diferente, tá? A gente precisa realmente de pessoas fortes do nosso lado. Que aí talvez possa ser um grande diferencial para a sua operação. Se você tivesse que falar para mim, o que mudou no RH no ano de 2020, o que você pegaria como a principal transformação na sua visão? 2020. Tati, eu vou trazer um cenário, uma ferramenta para vocês, tá? Então, até porque é um indicador nosso aqui internamente. Hoje a gente ela trabalha com plataforma de educação corporativa e nós também somos produtores de conteúdo. O que a gente percebeu, né? Na verdade, a gente teve que mostrar um cenário um pouco diferente para os RHs, né? E aí, de novo, eu falo, lá está o diferencial, mostrar os indicadores, né? Para que a gente possa realmente, vocês possam levar junto aos seus diretores e comprovar o tão quanto aquela ferramenta vai trazer benefício para a sua operação. E aí a gente começou a mostrar para eles dentro de estudos de que treinamentos corporativos voltado para a educação online pode baratear a operação dele dentro do negócio do cenário. Então, o que eu trago talvez de diferencial dentro do que a gente também propôs para os profissionais de recursos humanos foi uma tecnologia que aí a gente teve que quebrar bastante barreiras dentro dessa operação, mas que a gente mostrou para o RH que ele pode ter uma economia financeira dentro do departamento dele de uma forma muito grande. Então, assim... Treinando a base. Treinando a base. E outra coisa muito importante, aí a gente volta lá para a marca empregadora automaticamente. Ele conseguiu proporcionar um aprendizado de uma forma diferente para toda a operação dele. Inclusive. Às vezes, né, a gente treina lá só a nossa parte ou estratégica ou tática. Muitas das vezes também a gente treina a nossa operação operacional. Né? Tecnicamente, estou falando de mais gestor. Mas a gente esquece do nosso chão de fábrica. E com a ferramenta, a gente consegue realmente trabalhar uma cultura da pirâmide correta, trabalhando lá a estratégica, a tática, a operacional e o chão de fábrica. E aí você consegue ter um cenário realmente diferente. Eu fiz um estudo, galera, recentemente agora, por uma semana passada por uma empresa, a Tati me ajudou nesse cenário, de uma empresa de 1.700 colaboradores,
e ela queria ver o cenário para treinamento presencial para o ciclo de 2021. E o valor de investimento lá que a gente chegou foi de 1.400.000 que ela teria dentro dessa operação. E se ela viesse realmente para a educação corporativa, ela digital, ela entraria lá com investimento de 300 mil ano. Então, olha só a quantidade de economia dentro dessa operação. E aí eu vou além, né, Tati? Que a gente sempre provoca vocês, galera. Não quer dizer que eu estou economizando lá 1.100.000 que eu vou falar para o dono da empresa, ó, Rogério, estou te devolvendo 1.100.000. Não, seja estratégico novamente. Você está economizando o orçamento dentro da sua operação para que você possa fazer outras ações. Porque aquele budget lá, ele já está liberado automaticamente dentro do seu ciclo. Só que você pode fazer outras ações dentro do departamento de RH. E isso é ser um departamento estratégico, isso é ser um profissional estratégico, isso é ser um RH estratégico. Concordo com você. Acho que o ano passado, dos reconhecimentos, né, mais bonitos que a gente teve foi ao final no final do ano, nós startamos um projeto de layoff. Para quem não trabalha, né, principalmente no setor no agronegócio? De agronegócio, é uma suspensão de contrato que é independente de pandemia. Ela já tem aí a sua legislação autorizada desde 1900 e alguma coisa. E esses profissionais, eles têm o contrato suspenso por um tempo para ser capacitado, mas eles não são desligados. E quem assume essa capacitação é a empresa, e quem assume a parte de salário é o governo através do Ministério do Trabalho, Seguro-Desemprego. E a gente sempre realizou, desde 2017 a gente realiza esse projeto presencial. E o ano passado, com a questão da pandemia, a empresa estava estudando a possibilidade de realmente desligar esses colaboradores ao invés de fazer a suspensão de contrato. E isso, né, deixaria aí a empresa financeiramente bastante comprometida. A gente fez um estudo de desenvolver esses colaboradores através da educação digital, né, do e-learning. E foram muitas as barreiras que o RH dessa empresa precisou enfrentar, porque não existia ainda a crença, né? Ninguém acreditava que uma pessoa, um operador de roçadeira, uma pessoa que trabalha no campo, um motorista, conseguiria ter ferramentas para poder se desenvolver. Então existia toda, né? Mas ele não vai ter computador na casa dele, mas ele não tem um plano de internet e tudo mais. E a gente começou a fazer algumas pesquisas e a gente percebeu que a maioria deles tinham um celular, pelo menos um celular que tinha conexão com a internet, porque eles tinham acesso a redes sociais, WhatsApp e tudo mais. E hoje qualquer profissional acessa Facebook, né? Exato. Então ele tem um celular, seja ele simples, mas ele tem um celular com internet. Mas que nunca tinham utilizado a ferramenta para desenvolvimento. Eles sempre utilizaram o celular para poder ver o WhatsApp, ver o Facebook, enfim, né? Fazer ligações e tudo aquilo que a gente já conhece, mas não sabia que era possível se desenvolver através da ferramenta que eles tinham. E postar as coisas no grupo mais legal de todos, que é o grupo da família, onde tem só Discord. E aí, onde você tirou isso, Rogério? Pra descontrair, né, Tati? Mas eu tava falando uma coisa tão séria, agora você vem falando de família. Tá, enquanto você vai voltando ao raciocínio, eu vou mandar um abraço aqui pro meu grande amigo Donizete, que é técnico de segurança e agora já é engenheiro, e aí a gente tá falando de gestão, né? O técnico de segurança e agora o engenheiro Donizete tá acompanhando a gente, olha que coisa maravilhosa. Acabou de mandar uma mensagem, falou que tá adorando o papo com... Ah, que máximo! Olha! Tá isso é ser um gestor, tá? Ele não precisa, porque ele é técnico de segurança, ele só acompanha lá os processos. Não, nada disso. Ele realmente faz o papel de gestor e isso é ser um profissional competitivo junto ao mercado. Obrigado, viu, Donizete, por estar com a gente, viu? Donizete, parabéns. E voltando, né, na ferramenta de desenvolvimento, nem eles sabiam que existia essa possibilidade. Então a gente precisou fazer toda uma integração digital, porque não era um universo natural para eles, com todas as limitações de idade, de estudo e tudo mais. A gente conseguiu aí percorrer essa jornada sem precisar desligar ninguém, por desistência do plano de não querer acompanhar as grades de estudos. E a gente teve os depoimentos muito bonitos no sentido de
que eles nunca imaginaram que teriam oportunidade, né? Que realmente perceberiam capacidade para poder estudar. Muitos agradeceram a família que ajudaram, né? Que ajudaram no processo, os filhos, as esposas. Foi um projeto muito bonito. Acho que mais do que somente, né, a questão da suspensão do contrato, do layoff, eles conseguiram também ser incluídos digitalmente. Eu acho nesse que processo. Acho que isso não tem preço. Acho que concordo acho que com você. Talvez 2020, isso seja algo mais mesmo. legal. Outro case muito importante, e aí eu vou levar o case aí para você, viu, Donizete? Teve uma empresa grande, é um grupo grande, 7 mil colaboradores. Levou a nossa CIPAT digital. Foi. E olha que bacana. Quem levou a CIPAT, quem comprou a ideia, quem brigou com o RH, com segurança do trabalho, engenharia de segurança, tudo, com a medicina, foi o gerente industrial. De produção. O gerente de produção. Então, ele comprou a ideia, ele falou assim, não, o nosso time merece, a gente vai ter a oportunidade de chegar com esse conteúdo para todos os colaboradores da operação. E aí, a primeira resistência que a gente teve foi lá da equipe da segurança, não, isso não vai rolar, não vai acontecer, eles não vão ter acesso. E ele falou, não, eu vou fazer acontecer, eu vou chegar a informação, eles vão ter acesso. O RH mais ou menos, e a gente rodou essa CIPAT 100% online para um grupo muito grande dentro dessa operação. O primeiro foi para uma unidade, para 800 colaboradores. Automaticamente, qual que foi o case? Poxa, a gente atingiu os principais indicadores, a gente atingiu 100% da operação. E aí, esse gestor da produção fala assim, tá vendo? Eu mostrei para vocês e a gente consegue fazer diferente. A galera que ficou, opa, isso aqui não funcionava, mudou a ideia. Automaticamente, o que aconteceu? Começaram a levar para as outras unidades. Então, assim, vamos mudar a chavinha. Acho que a gente pode mudar essa questão, a cultura da empresa, como a gente entrega conhecimento, a quantidade de colaboradores que a gente pode atingir. Então, assim, a gente pode mudar realmente esse cenário. Por isso que eu acabei falando isso, viu, Tati? Da plataforma, porque eu vejo lá, muitas vezes o cara da operação, ele não tem a oportunidade do desenvolvimento. E aí é esse cenário que a gente pode proporcionar. Então, acho que 2020 até 2021... Esse é um grande cenário. E também aqui, se eu falar de 2022 de cenário nosso... Calma, a gente chegou em 2021 ainda. Não, mas eu só vou falar dessa ferramenta. Mas ela vai ser um grande cenário. Sou eu, não é você que sai falando assim. Eu não vou mais te deixar sentar aí nessa cadeira. Tati, tá com ciúmes, hein? Galera, coloca no chat lá, eu quero o Rogério aí. Que coisa mal... Gente, olha, infelizmente eu preciso me despedir de vocês. Eu tô vendo o pessoal aqui, galera, ligando, né, me conduzindo aqui, agora. Só deixando a Tati aparecer e estão me esquecendo, estão tentando... Então... Mas no final dá tudo certo. Então tinha um quesinho aí por trás de... Eu queria também isso. Disfarçado de eu só fico no bastidor. Eles brigam aqui, Rogério, você tem que aparecer. E quando eu apareço, aí eles ficam aí agora fazendo isso, galera. Eita, fica, Rogério, a gente ama você, acho que tem que fazer isso. 2020, eu acho que total razão. A inclusão digital, acho que chegou na vida de todo mundo. Né? Independente da pessoa ter estudo, independente do cargo dela, independente da empresa que ela ela foi incluída digitalmente, ou pelo menos apresentada a isso. E a gente não está falando só disso, né? Então, assim, se a gente volta um pouquinho, a gente fala assim, antigamente, como que a gente fazia reunião? Falar a gente mais como consultoria, tá, galera? Para vocês compreenderem. O cliente ligava... Você vai falando, eu vou bebendo. Tá diferente do estado, tá? A gente tinha que montar no carro, montar no avião e fazer a reunião presencial. Com esse cenário, o que aconteceu? A gente começou com as reuniões virtuais. E aí, aonde eu quero chegar? Existem muitos diretores de empresas que tiveram que se adaptar também, porque assim, ele não tinha conhecimento técnico para usar a ferramenta. Às vezes ele nem estava 100% no digital. E ele se viu, opa, eu vou ter que sair do meu presencial, olho no olho, cafezinho na mesa, para uma reunião online. Nossa, como foi libertador a questão das reuniões online, de ter que parar do cansaço da viagem. Às vezes a gente percorria 300, 600, 700 quilômetros ida e volta para uma reunião de 40 minutos que não... Porque aqui a gente falou agora há pouco, a Tati mencionou da plataforma para a galera até mais operacional. Mas
grandes diretores de empresa também tiveram que se adaptar. Também. Acho que E todo até mundo... agora, viu? Então, assim, tem diretores de empresa ainda que não lembra como que abre o acesso. Às vezes o Rogério apanha também. E aí o Rogério grita, o pessoal, me ajuda. É a idade, é o cabelo branco, né? Assim. Você adora uma tecnologia, né, Rogério? Adoro. Gente do Me céu. segue lá no Instagram, então. Gente, segue ele no Instagram mesmo, né? Porque ele tá ousado. Só porque a Tati tem quase 150 mil pessoas, eu não posso ter Quase alguns, 200, né? fazendo Então, favor. Tem alguma pergunta aí, Tainá? Não desvaloriza, né? Mas vamos lá. Então, 2020, na sua opinião, foi a questão da inclusão digital e eu concordo com você. Com certeza. 2021, qual foi a grande transformação que o RH precisou enfrentar? Eu acho que foi, para mim, na minha visão, Tati, foi a grande mudança no mindset de começar a compreender o cenário de uma forma diferente, né? Como, de que forma, né? Teve que realmente processar essa informação muito mais rápido do que estava acontecendo no cenário. Economicamente falando, a gente acreditava que o mercado voltaria de uma forma rápida, né? E não foi isso que aconteceu. E aí o RH se pegou, realmente, se planejando, agora eu tenho que acompanhar alguns outros dados variáveis que acontecem dentro da minha operação para que eu possa mostrar para a minha diretoria da onde a gente vai aqui com pessoas. Então, se eu vou precisar contratar, como é que está o meu faturamento, como é que está lá o meu estoque, como é que está a minha produção. Então, na minha visão, acho que o RH ele teve que se modernizar de uma forma, até para que ele possa, nesse cenário, ser um pouco mais estratégico, de entender realmente outras operações dentro da organização. Legal. Então, eu acredito que talvez em todo esse cenário que aconteceu, foi exatamente esse profissional que acabou se desenvolvendo um pouco mais do que os outros. Precisou entender do negócio mesmo, né? Exatamente. Porque quem pensou diferente, acho que ele ficou para trás, né? E aí a gente está falando de novo, viu, galera? Aqui é papo de bar, mas provocador, para que realmente você comece a entender assim. Aqui, quando você contratar gente mais, contratar um desenvolvimento com a Tati, vocês vão perceber assim, aqui não tem tapinha nas costas, tá? Aqui não tem carinho, não. Aqui realmente é papo reto com vocês, porque a gente quer que você cresça, a gente quer que você se desenvolva. E a gente vai levar o melhor conteúdo para você. Pode ser, tem que ser papo reto com todo mundo, mas quando a gente manda um papo reto pra você, você fica meio chateadinho, hein? Tá magoadinho, tá? Hein? Você fica meio chateadinho com o papo reto quando a gente manda pra você, hein? Eu não gosto muito de falar, mas vou falar igual o meu amigo lá da igreja fala. Vou te dar uma voadora gospel, você vai ver. Muito bem. Eu acho que essa questão do negócio faz total sentido. O Fábio, ele perguntou pra gente o que a gente acha que será, né, a grande tendência para 2022, falando da transformação de digital pro RH. O que você apostaria para 2022? Tá abrindo cerveja agora, Tati, calma. Aproveita e já fala o seu Instagram de novo. Não, Tati, o pessoal já tá me Aqui, seguindo. Fábio, nesta transformação digital em que estamos passando, quais são os principais desafios do RH? Aí, como a gente falou, transformação digital 2020-2021, vamos pensar 2022. O que você acha que... Vamos. Acho que uma grande dor que o RH se preocupa principalmente... Rogério, eu vou ter uma plataforma de educação corporativa, mas eu não sei produzir conteúdo. Galera, busca lá o fornecedor que pode te dar algo massa. Tá? Aonde eu quero chegar? Hoje, quando a gente vai lá levar um projeto desse para uma organização... mas hoje ela tem a capacidade de ser o seu produtor de conteúdo. Você tá fazendo um pitch de venda no nosso papo de bar. Não, Tati, eu só tô mostrando pra eles Rogério. que eles precisam... hoje, então vou mudar até, vou levar de uma muda. forma diferente, Eu vou né? ficar bravo com você. Não, tá bom, então, pessoal, a gente não tá vendendo nada, pelo Você amor me de Deus. prometeu isso, Não hein, é que se venda isso. comportaria. Eu vou levar de uma forma diferente. O que a gente mais faz, né? O que a gente mais é? A gente mais é uma consultoria de gestão de pessoas e treinamento lá. O que a gente faz diferente? A gente trabalha com planejamento estratégico por trás de tudo que está acontecendo. Nós não somos uma empresa de tecnologia, tá? O que é uma empresa de tecnologia? Uma empresa de TI, correto, Tati? Só que a gente acabou, nesses últimos anos, desenvolvendo algumas ferramentas. E a plataforma de educação corporativa é uma delas. Precisamos embarcar muita tecnologia no Então, nosso negócio.
aonde eu quero chegar? Eu preciso ser diferente de uma empresa de tecnologia. Então, a empresa de tecnologia, se fosse só uma empresa de tecnologia, o que ela ia te entregar? Uma plataforma. O que a gente mais faz hoje diferente, além da plataforma de tecnologia? A gente entrega conteúdos de qualidade para você. E isso virou um diferencial competitivo junto ao mercado muito grande. Você continuou vendendo? Não, eu só estou mostrando cenários. Não estou vendendo ainda. Mas amanhã, quem quiser, liga aqui que a gente manda lá. Então, pessoal, o que a gente faz hoje? Hoje a gente entrega conteúdo, seja ele comportamental, de liderança, da segurança do trabalho, treinamentos técnicos. Então, assim, a gente tem a capacidade técnica internamente junto com a nossa equipe de fazer algo muito além de só uma ferramenta. Porque quem tem a ferramenta não tem nada. A ferramenta é só um passo. Se você precisa ter o restante. É inteligente. E o RH, muitas vezes, lá a empresa, o corpo dela técnico, não tem lá... É reduzido. Não tem lá um videomaker, a gente não tem um profissional lá na empresa, como o Marquinhos aqui que nós temos, né, como a Tainá, como a Isa, como o João, como a Laura. Então, assim, esse é um diferencial que nós temos hoje junto ao nosso time, tá? Que é o que a gente pode levar de diferencial para a sua empresa. E ele continuou vendendo. Então eu vou pegar a resposta da minha pergunta para mim mesmo. Qual será o grande desafio do profissional de RH para 2022? Eu acredito que continue na transformação digital e como a gente precisou se adaptar a muitas plataformas de streaming, plataformas de reuniões, de meeting, plataformas de recrutamento e seleção, plataformas de, como o Fábio disse, né, plataformas de gamificação, enfim, dentro da nossa estratégia precisamos incrementar, né, contratar essas tecnologias para a nossa operação continuar funcionando. O grande desafio agora é fazer com que tudo isso converse, né? Então, fazer com que você automatize processos, eu acho que vem ser o grande desafio de RH para 2022. A gente aprendeu a lidar com plataformas, a gente entendeu que plataformas economizam o nosso tempo, a gente entendeu um monte de coisa, mas grande parte dessas plataformas elas não se conversam ainda, então gera um retrabalho muito grande. Eu acredito que o nosso grande desafio na transformação digital vai ser integrar todas essas tecnologias que a gente precisou inserir dentro do nosso dia a dia e gerar indicadores para a tomada de decisão. A gente ainda sabe que a gente gera muita informação, mas um dado ele não ajuda na tomada de decisão. Um indicador é um cruzamento de muitas informações que chega, né, a um resultado. Então, acredito que ainda a gente vai precisar se esforçar um pouco mais para criar bons indicadores para grandes tomadas de decisão do negócio, né? Então, não são indicadores de processos de RH, são indicadores de negócios que têm envolvimento, né, com base nas pessoas. Acho que esse, pega a visão, galera, porque assim... é o grande desafio de 2022. A gente precisa começar a parar só de pensar em RH, em processo de RH. Hoje a gente precisa pensar no global lá do negócio, da operação toda, né? E isso vai ser algo diferente para vocês. Aqui a Renata Rodrigues está perguntando para a gente, nesse mesmo contexto, se encaixa a tutoria? Acho que dentro do que o Rogério estava falando, né? Boa pergunta, Rê. Dentro do que o Rogério estava falando de produção de conteúdo, a tutoria, ela vem sendo um grande diferencial, principalmente focado na experiência do aluno. O que o tutor faz? O tutor pega na mão e faz junto, não faz pela pessoa, mas ele faz junto da pessoa. Então, a tutoria, ela ajuda muito a experiência do usuário. Grande parte das pessoas que se traumatizaram com a transformação digital foi porque não tiveram esses onboards de uma forma adequada. E aí, o tutor é o sucesso do cliente para o sucesso do cliente para quem atua com desenvolvimento, né? Então, para pegar na mão e falar, vem cá, eu vou fazer com você. Naquele projeto que a gente estava falando de 2020, do layoff, eu acho que grande parte do sucesso que a gente conseguiu ter, e graças a Deus a gente conseguiu justificar toda a confiança, né, que o RH empregou no nosso trabalho,
foi a tutoria que nós tivemos que fazer aqui internamente. Eu tenho um orgulho gigante de falar que em meio à pandemia, nós tivemos, né, a contratação de um colaborador que chegou para o nosso time com 67 anos de idade. Cara, ele virou o mascote da empresa porque é uma pessoa extraordinária. Espero que o Taylor esteja assistindo a gente. Pessoal, a gente manda. Vocês não conhecem ainda, mas vocês terão a oportunidade de conhecer. E ele não chama Taylor, tá? É Mestre Taylor. Eduardo Taylor. E nós tivemos a sorte de tê-lo disponível no mercado, e o Eduardo, né, o Taylor, ele ajudou a gente nesse processo de tutoria, com uma paciência com cada um daqueles profissionais da operação com mais idade, falando a mesma língua dele, que pra gente assim foi um aprendizado surreal. Então eu acredito que sim. Tá? O tutor, ele tem um grande papel nesse nosso processo de inclusão digital que continua. A gente falou do exemplo lá nesse nosso cliente, mas a gente tem uma pequena minoria das empresas ainda investindo em tecnologia para desenvolvimento da base operacional, né? Acho que é isso. E sabendo que agora o grande cenário ele vai ser um cenário híbrido, né? Então assim, a gente vem com a tecnologia, mas claro que o presencial ele vai permanecer, né? Com certeza. Assim. O ano que vem acho que a gente vai ter muitos encontros presenciais, porque a gente está necessitando disso, né? Pessoal, vocês querem que acabe? Vocês vão mensurando aí, porque a equipe que já quer derrubar a live. Não, aí... já ergueram a plaquinha de 5 minutos, Rogério. E aí eu não acho que tá não, ruim, mas quando você tá do outro lado lá, você fica erguendo a plaquinha, enfiando ela na minha cara o tempo todo, como que não? Tati, mas lá atrás, lá é o papel nosso, é esse. Ah, eu entendi. Então quando você tá com a plaquinha ali, você fica... aqui, ó. Pra vocês entenderem, pessoal, atrás das cortinas não é fácil, não. Não é fácil, gente. Não é fácil ficar atrás das cortinas. Dá seu último recado, pessoal, pra galera aí, Rogério. Eu como profissional, eu como Rogério, acho que eu gostaria de continuar com esses encontros, como dessa noite, desse encerramento de 2021. Acho que não é um evento para que a gente possa só desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, um novo ciclo. É que realmente a gente possa ter um compromisso junto com vocês, da gente ter um encontro até que mensal, talvez, para que a gente possa levar, acho que, algo diferente, né? E dentro dessa comunidade seria muito importante que você pudesse engajar conosco e que você pudesse cada vez mais mandar outras perguntas ou mandar um tema para que a gente possa ter aqui o nosso estudo de caso internamente e aí poder compartilhar esse conhecimento com vocês. Acho que pode ser uma forma da gente compartilhar algo que muitos profissionais tenham dúvida, mas que poucos profissionais tenham essa coragem, né, de perguntar, como aconteceu com o Fábio, com a Renata, como aconteceu com o Donizete, de mandar. Então, acho que isso que é legal. Esse bate-papo aqui, o Rogério e a Tati não sabem nada, tá? A gente só tem um pouco de conhecimento que a gente quer transmitir para vocês. Eu acho que a ideia do papo RH, né, do bar, como chama, Tainá? Papo de bar. É papo RH, papo bar, é papo de bar, gente. Olha aí, a gente tá super engajado na temática do evento, né? O Marquinhos agora esfregando na nossa cara. É papo de bar, Tati. Mas a ideia é que a gente possa trocar experiências. Eu acho que a gente, como o Rogério disse, não tem ninguém dono da verdade e, nossa, não é nem a nossa intenção essa. Mas happy hour depois das 18, não é só pro comercial que é os bambambam não, viu, galera? A gente também pode. Os caras do DP podem, os caras da contabilidade, os caras do almoxarifado, da logística, da produção, todo mundo pode. E o nosso é um pouquinho mais tarde. Os da produção fazem. Então, todos com frequência. Com frequência. Mas com direito, porque os caras carregam o piano, né? Então, com assim, direito. Ninguém fica lá na fábrica, lá suando, feito um louco, né? Com direito. Então, assim, eu acho que realmente o cara precisa disso aqui. E é um momento descontraído que a gente pode ter aí mensalmente e levar, né, esse conhecimento, esse conteúdo, né? Sei lá como a gente pode chamar isso, para vocês aí do Brasil todo. A nossa assessoria, né, de comunicação disse que não é para falar bar RH, porque bar RH da concorrência. Tem concorrência com isso já, Tainá? Meu Deus do céu, a gente também, hein? Precisamos dar uma corridinha. Mas acho que, né, brincadeiras à parte,
Acho que o nosso propósito de estar aqui com vocês é justamente esse do engajamento. A gente tem um propósito muito grande de poder compartilhar conhecimento e não é de agora, né? Acho que faz parte do nosso DNA, isso faz desde sempre. Mas, gente, acho que vai começar a acontecer, passar as letrinhas, os agradecimentos e acabou a nossa live. Acabaram de dizer, Tati, dá tchau rápido. Então, eu quero... Nada disso, antes de dar tchau, eu quero desejar um Feliz Natal para todos vocês. Desejar um Feliz Natal. Eu quero desejar um Feliz Ano Novo. Quero que realmente a gente possa entrar em 2022 com o nosso pé direito, que a gente possa estar iniciando um novo ciclo realmente, para que a gente possa ter, fazendo o nosso planejamento, o nosso planejamento pessoal, tá? A gente vamos esquecer um pouco da empresa, o nosso planejamento pessoal, para que a gente possa realmente aí galgar outras questões, pegar o seu mapa de planejamento, colar lá na parede do seu quarto lá, com as fotinhas do que você quer atingir. Acho que só assim você consegue atingir seus objetivos. Fica a dica para você, tá? Eu aprendi com uma pessoinha que está aqui do meu lado, eu também não fazia isso, mas a partir do momento que eu comecei a fazer... É mágico, não é? Isso começou realmente a ter realizações da minha vida. Então, assim, não imagine que é difícil conquistar uma casa, não imagine que é difícil conquistar um carro legal, não imagine que é difícil conquistar uma viagem. Não, basta você acreditar e colocar lá no seu mapa. É difícil, só não é impossível. Então, assim, mas coloca lá no seu planejamento, se você tem esse desejo, coloca lá. E aí, eu vou falar por mim, tá? Esse desejo, esse objetivo só vai acontecer através de você. E quando você Depende acreditar, de você. né? Se você acredita em você, poxa, vai lá, batalha, conquiste, trabalhe mais horas, né? Então assim, eu trabalho 8, trabalhe 12. Eu não trabalho no final de semana, faça algo no final de semana, tá? Economize algumas coisas para que você possa conquistar aquele objetivo. Eu falo que esse é o diferencial, esse é o grande profissional, a grande pessoa que realiza sonhos, tá? E não pense pequeno não, pense grande, porque assim, a dor de cabeça é a mesma, tá? Então já vai do grandão mesmo, porque assim, você vai pra média dos feras, dos fudidão lá e fala assim, se ele pode, por que eu não posso? Pô, por que não? Vambora! Esse é o 2022 que eu desejo pra você que tá aqui com a gente nessa noite. Quero agradecer toda, né, a audiência que a gente teve ao vivo, que talvez a gente vai ter ainda no gravado. Quero aproveitar para agradecer muito a minha equipe, né? Então, todo o time da Gente Mais. Quero agradecer o time da Fábrica, a nossa marca do coração que está nascendo esse ano. Ai, com muita expectativa. Eu quero agradecer a minha família por ter me dado a oportunidade de dedicar ainda tanto tempo para o meu trabalho e realmente fazendo com que, permitindo com que eu faça aquilo que eu amo tanto. Vou imitar o Rogério, quero também que vocês me sigam no Instagram, @palestrante Tati Souza. Já tem muita gente, galera. Gente, nunca é muita gente. Pelo amor de Deus, Rogério. E aí, galera, pra vocês terem uma noção, a gente tá com o estado de Minas, com o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia, Pará, Santa Catarina. Então, assim... Eu quero passar Natal na Bahia. A gente consegue chegar, assim, de uma forma muito, muito bacana. Fala as cidades aí. Uberaba tá com a gente, Lençóis Paulista, Duartina, Rio de Janeiro, São Paulo, Bauru, Belo Horizonte. Bauru é a nossa cidade aqui, tá? Botucatu, Goiânia, Salvador, Uberlândia, Maringá, Perdeneiras, Presidente Prudente, Brusque, São Manuel, Porto Alegre, Curitiba, Itapetininga, Sorocaba, Campinas, rapaz do céu, Recife, agora do Maranhão, muita cidade, galera. Os créditos pra gente falar o que, Rogerinho? O que? Bora! Feliz 2022 pra você! Tamo junto, galera! Idiota, bora!